Olá, bem-vindo ao canal Materialismo Militante. Como você sabe, estamos numa jornada de leitura e estudo de 60 clássicos do marxismo. Na semana passada acabamos a segunda obra e hoje vamos iniciar a terceira, o estudo do livro de Plekhanov, Ensaios sobre a Concepção Monista da História. Plekhanov, como disse Lenin, é uma das melhores referências para o estudo da filosofia do marxismo. Plekhanov foi um dos fundadores do marxismo russo e um professor do marxismo para toda a geração que realizou a Revolução Russa de 1917. Segundo ele, o marxismo é produto de uma longa trajetória de evolução das ideias históricas. O marxismo não surge como um raio em céu azul. Ele é resultado de todo um conjunto de pensadores anteriores ao Marx que desenvolveram ideias históricas e que colocaram problemas aos quais o Marx vai resolver. Para saber mais sobre essas ideias, fique aqui, nos acompanhe até o final, porque hoje a gente vai debater o materialismo francês do século XVIII e os historiadores franceses da Restauração. Para você que quer, além de nos acompanhar aqui no YouTube, ler as obras junto conosco, estudar profundamente o marxismo, aqui embaixo na descrição você vai encontrar um e-mail. É só nos enviar um e-mail que a gente te envia o texto e assim você pode participar desse grupo de estudos do marxismo. Bora lá? Então, o que é o materialismo? O materialismo, como a gente já viu, e é importante sempre retomar, ele se opõe ao idealismo. E estas duas são as principais linhas que dividem toda a história da filosofia, da história humana. O materialismo, ele vê na matéria o princípio fundamental. O idealismo, por sua vez, vê no espírito, na ideia, o princípio fundamental e motor do desenvolvimento humano. Antes de entrar propriamente dito no tema do capítulo 1, o materialismo francês do século XVIII, Plekhanov faz uma ressalva bastante importante, inclusive que é o título do livro, a concepção monista da história. Aqui ele faz referência à diferença entre monismo e dualismo. O dualismo é aquela filosofia que vê no espírito e na matéria duas substâncias completamente distintas uma da outra. Não existe nada em comum entre elas. Mas, diz Plekhanov, como é que o dualismo responde à questão de que duas substâncias completamente distintas uma da outra influenciam uma e a outra? Então ele diz que, tanto na filosofia idealista quanto na filosofia materialista, os seus personagens mais lógicos sempre foram monistas, ou seja, colocaram como um princípio fundamental uma dessas substâncias e via na outra, respectivamente, um reflexo do princípio fundamental. Ou seja, enquanto os materialistas monistas viam no espírito um reflexo da matéria, os idealistas viam na matéria o reflexo da ideia. Os materialistas franceses do século XVIII foram os mais consequentes da ideia elaborada por Locke de que não existem ideias inatas no homem. Eles foram, por sua vez, então, sensualistas radicais. Eles viam no pensamento nada mais, nada menos do que a modificação da sensação. Nesse sentido, as ideias, os conceitos, os sentimentos do homem nada mais são do que resultado da ação exterior do meio ambiente sobre o homem. O homem, diz Helvétius, um materialista francês do século XVIII, que a gente já fez um vídeo e é só você procurar aqui no nosso canal, tem mais informações lá sobre ele. Diz Helvétius, o homem é toda educação, e educação aqui entende-se a influência do meio social sobre o homem. Este, para Helvétius e todos os materialistas franceses do século XVIII, era um princípio fundamental para a reclamação de reformas da sociedade, para colocar um fim no regime feudal, no regime monárquico feudal, e instaurar então a idade da razão, a idade da racionalidade, que se a gente organizasse, segundo eles, a sociedade de uma maneira racional, o homem, por sua vez, tornar-se-ia racional. Se
de Plekhanov, a gente entende que é o meio social que determina o desenvolvimento de um indivíduo, é natural que o desenvolvimento do meio social explique a história humana. Nesse sentido, o centro de gravidade do estudo se deslocaria para o estudo da evolução social. A gente então teria que procurar as leis que modificam a sociedade. Este foi um ponto ao qual os materialistas chegaram, mas esbarraram nele e não conseguiram resolver. Quando eles foram procurar estudar as leis do desenvolvimento social, eles chegaram a uma conclusão oposta à primeira tese, ou seja, o meio social produto da opinião pública. Eles entraram nesse círculo vicioso e deles não conseguiram sair. Mas essa contradição entre o meio social determina a opinião pública e a opinião pública determina o meio social é uma contradição que fará a teoria avançar, seguindo um dos princípios de Hegel, de que é a contradição o motor do desenvolvimento. E como dirá Kant, tanto a tese é válida quanto a antítese é válida. Se a gente parar para refletir um pouco, as duas teses fazem sentido. É o meio social produto da opinião pública? Obviamente, tudo que o homem faz, ele o faz através de algo que ele pensa. Então, o que ele pensa determina o resultado do meio social. Mas esse pensamento, ele é produzido pelo meio social. Afinal, não existem ideias inatas. O homem não nasce com ideias prontas. Ele as adquire durante a sua vida. E aí vai nos dizer Plekhanov, segundo a citação que vai aparecer aí na tela. Elas só se contradizem porque nós as consideramos sob o ponto de vista errado. Deste prisma, ou seja, da lógica formal, parece que se a tese é verdadeira, a antítese é falsa e vice-versa. Encontre-se o ponto de vista correto e a contradição desaparecerá. Descobrir-se-á que cada uma completa a outra, mais exatamente, condiciona-a, sem nunca a excluir, que, se esta proposição era falsa, a outra sê-lo-ia também, ainda que ela nos tenha à primeira vista parecido antagônica. Este é o ponto de vista da dialética, que será abordado no terceiro vídeo, no estudo do 4º capítulo sobre o idealismo alemão. Então, se o meio social determina a opinião pública e a opinião pública também determina o ser social, como é que a gente avança a partir daí? A grande parte dos sociólogos, diz Plekhanov, se restringe a ver aí apenas uma interação, mas isso nada explica, porque obviamente todos os aspectos da vida social interagem uns com os outros. Mas de onde surgem esses elementos? De onde surgem essas forças sociais que interagem umas com as outras? Pergunta Plekhanov. O regime político pressupõe os costumes sobre os quais age, mas não é certamente ele que os cria. Da mesma maneira, os costumes interagem com o regime político, mas não são os costumes que criam o regime político. Então a gente precisa, seguindo o método dialético, diz Plekhanov, encontrar um terceiro fator que determina ambos simultaneamente. Ou seja, um terceiro fator que criou tanto os costumes quanto o regime político. E, por ter essa origem comum, é que eles podem se interagir uns com os outros. E aí diz Plekhanov, os materialistas franceses vão deixar esta tarefa para os cientistas sociais do século XIX, descobrir a origem desse terceiro fator, que criou simultaneamente tanto os costumes sociais quanto o regime político e a interação um com o outro. Helvétius, um dos mais consequentes materialistas franceses do século XVIII, procura a evolução da história na explicação das necessidades físicas do homem. Isso é um passo importante, mas fracassa de uma maneira bastante clara a sua tentativa de explicar a história a partir das necessidades físicas. Mas isso deixará um legado bastante importante para todo aquele materialista que virá do século XIX procurando desenvolver uma concepção materialista da história. A partir daí, Plekhanov passará então ao capítulo 2, onde ele estuda os historiadores franceses da Restauração. Vai dizer Plekhanov que o curso e os resultados e as surpresas da Revolução Francesa acabarão por vez de destruir a ideia e a fé na razão, ou seja, de que a atividade consciente do homem muda a história. Afinal, grandes líderes, grandes pensadores não atingiram os seus ideais. Foi um entrechoque
o entrechoque entre essas várias ideias produziu um resultado inesperado, tanto de um setor quanto de outro. Os historiadores franceses da Restauração, ou seja, já no processo contra-revolucionário após a Revolução Francesa, com o refluxo então da Revolução Francesa, voltando à restauração do Império, vai levar muitos intelectuais a perderem completamente a fé na razão. E eles vão chegar à conclusão, então, que é o meio social que determina a opinião pública. É o meio social que determina o governo, e não o governo que determina o meio social. E a partir daí, eles vão procurar, então, estudar a evolução da sociedade. Plekhanov cita 3 grandes historiadores franceses da Restauração: Guizot, Augustin Thierry e Mignet. Guizot, um desses historiadores, vai ser citado por Plekhanov. Teria sido mais avisado estudar primeiro a própria sociedade, para conhecer e compreender as suas instituições políticas. Antes de se tornarem causa, as instituições são efeito. A sociedade produz-las, antes de por elas serem modificadas. Ou seja, é o estado das pessoas que deve ser o foco dos historiadores. Mas o que determina o estado das pessoas? Segundo Guizot, será a propriedade da terra, será a propriedade fundiária, será as relações de propriedade que determinarão as lutas políticas em curso. Mas, quando Guizot estudará e fará um livro sobre a Revolução Inglesa, ele dá um passo seguinte e vê o curso da Revolução Inglesa como uma luta entre a burguesia e a aristocracia. Ou seja, não é mais a propriedade da terra que determina o curso das lutas políticas, mas dos bens em geral. Afinal, como todo mundo sabe, a burguesia não possuía terra naquele momento. Segundo Mignet, por sua vez, diz Plekhanov, os interesses dominantes decidem o movimento social. Este movimento atinge seu objetivo através das oposições. Cessa quando o alcança e é substituído por um outro, que não se pressente logo desde o início, que apenas se dá a conhecer quando é o mais forte. Ou seja, os historiadores franceses da Restauração já desenvolvem o princípio de que é a luta de classes o motor da história. É a luta de classes, ou seja, entre proprietários e não proprietários, entre as diversas frações de proprietários, é que determinará o curso das lutas políticas que eles estão estudando. Mignet deixa bastante claro isso no seu estudo da Revolução Francesa. São as necessidades das classes sociais que determinarão e serão o móvel das lutas políticas. Ou seja, as lutas de classes são determinadas pelas relações de propriedade. E a luta de classes é o móvel da história. Mignet deixará bastante claro isso no seu estudo da história da Revolução Francesa. Para ele, são as necessidades das classes sociais que serão o motor das lutas políticas em curso. Ou seja, são as relações de propriedade que determinam a luta de classes. E a luta de classes é o móvel que move os homens e que, portanto, determina o resultado final das lutas políticas. E aí vai dizer Plekhanov, esses historiadores franceses vão encontrar exatamente o terceiro fator que havia sido deixado por resolver pelos materialistas franceses do século XVIII. Um terceiro fator que determinava tanto o regime político quanto os costumes sociais. E qual era esse terceiro fator encontrado pelos historiadores franceses da Restauração? O estado das pessoas e dos bens em geral. Mas o que determina o estado das pessoas e dos bens em geral? E isso eles não vão conseguir explicar. Guizot, por exemplo, vai tentar recorrer de novo à natureza humana. Já Thierry quanto Mignet vão remeter às conquistas como a origem do estado dos bens e das pessoas. Mas, diz Plekhanov, a conquista nada mais é do que um ato político. O conquistador nada mais é do que um legislador. Então a gente vê de novo ressurgindo aquele círculo vicioso, em que a política é determinada pela economia, mas a economia é determinada pela política. Como explicar, através de uma natureza humana imutável, a mudança histórica? Como que uma constante produz variáveis? Esse é um problema lógico que vai recair
os historiadores franceses da Restauração. Eles deram um passo bastante importante ao procurar, no estado dos bens em geral e das pessoas, o motor para as lutas políticas e, portanto, para a mudança da opinião pública, mas não conseguiram explicar a origem desse estado das pessoas e dos bens sociais. Nesse sentido, eles vão deixar uma nova incógnita, ainda mais restrita, ainda mais determinada para os materialistas do século XIX, que vão tentar, então, explicar a história humana. Voltando, os materialistas franceses do século XVIII, ao colocar que não existem ideias inatas e, portanto, a gente precisa procurar no meio social a origem das ideias, eles deram um passo bastante importante, mas não conseguiram formular a questão de uma maneira bastante clara e, portanto, não conseguiram responder. Já os historiadores franceses da Restauração vão afirmar de uma forma categórica que a gente precisa encontrar no estado dos bens em geral e no estado das pessoas a origem tanto do regime político quanto dos costumes. Ou seja, eles resolvem um problema deixado pelos materialistas franceses do século XVIII, dão um passo à frente, mas não conseguem resolver o problema do que determina o estado dos bens. E é este problema que vai resolver Marx no século XIX. Aqui a gente termina o estudo desses 2 primeiros capítulos do livro Ensaio sobre o Desenvolvimento da Concepção Monista da História. No próximo a gente vai abordar o socialismo utópico, que é o 3º capítulo. No 4º, o idealismo alemão e por último, a concepção de Marx. Para se aprofundar no estudo do marxismo, para compreender de uma maneira profunda esta arma da classe operária que é o método marxista, ou seja, o materialismo histórico, o materialismo dialético, acompanhe a gente, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações e a gente se vê. Abraço!